saber de onde vem, por mais que se faça uma apuração científica em cima da foto, é inexplicado como aparece aquele luz, porque não é do flash, não é da luz do ambiente, é luz elétrica, e tem essa manifestação. Inclusive, há até uma associação de alguns pesquisadores que a auréola, né, que está acima do chakra coronário, do santus, na verdade vem traduzir isso, quer dizer, essa luz que o Rubens fala, que o espírito, quanto mais ele está em elevação, ele se manifesta através do que? Exatamente desta energia, esta energia que é o orbis. Então, os santos, espíritos elevados, ele citou muito bem Jesus, provavelmente se tivessem registrados fotos, apareceria esses flashes, né? Buda e tantas outras expressões do sagrado, aparece essa força materializada hoje através dos recursos tecnológicos que nós temos. Então, essas pesquisas que estão sendo feitas, inclusive pelos paranormais, para definir, são espíritos? Será que são espíritos? Ou é energia da própria pessoa? São formas, pensamentos? Então há uma ampla pesquisa hoje em cima deste tema para investigar qual é a origem dos orbes. Se ele está presente realmente nas fotografias, que são captadas, às vezes, imagens até por câmeras, né, por filmadoras, e também câmeras fotográficas. O que é, afinal? É formas, pensamento ou é espírito? E Rubens coloca bem, nós achamos, nós da Umbanda, que são manifestações de espíritos de elevadíssimo, são extremamente sutis em razão da sua evolução. E sem dúvida nenhuma, se tivesse no tempos idos, né, essa ferramenta tecnológica, nós teríamos condições talvez de nos surpreender, Rubens, com imagens de santos que tem essa auréola, né, essa luz presente no seu... Eu não tive uma maneira de como provar a veracidade ou não. Às vezes os próprios olhos nos enganam. Se você olhar uma nuvem e olhar a mesma nuvem, nós vamos ver imagens que tu tira da tua mente. Mas no último cruzamento que nós fizemos, 2 ou 3 fotografias, apareceu em torno das pessoas uma luz luminosa. Dava para ver perfeitamente, era azul, amarelo, né? E nós tentamos interpretar isso, não, mas peraí, vê na outra máquina e tal. E realmente naquele ponto, era um ponto específico, onde se fez o cruzamento exato, e que apareciam essas luzes brilhantes na volta, como se fosse uma auréola, realmente como se fosse um círculo. E nós ficamos tentando interpretar isso. Bom, vamos deixar de lado, mas é interessante. O fenômeno realmente é interessante. E é muito provável que seja realmente, porque é nesses momentos em que se manifesta que é captado através da fotografia essas imagens, momentos ritualísticos, geralmente momentos ritualísticos, momento em que nós estamos conectados, em tese, com um pensamento mais elevado, talvez abra um campo para materialização, não a olho nu, mas que aquilo que a câmera pode captar e fica ali registrado. Muito bem, vamos ver o oferecer. Não tem como oferecer, mas que barbaridade. Nós vamos frustrar os nossos nossos caros ouvintes. Vou tentar. Enquanto ele coloca no ponto, eu quero dizer que há fatos que realmente me chocam de forma relevante, né? Nós estamos cansados de falar em dízimos e igrejas, etc, que vivem à custa da penúria desses cidadãos que trabalham cotidianamente, ganhando seus pagos rendimentos. Eu tenho um amigo que foi com outra pessoa. A minha igreja não é a igreja famosíssima essa que tem por aí, né? Uma outra igreja tradicional. Quando eu falo em tradicional, no meu tempo de menino, tinha 2 igrejas que comandavam o espetáculo, que é a Igreja Batista e a Adventista. Então, numa dessas igrejas, um número acentuado de pessoas, mais de 300 pessoas. Houveram músicas muito bonitas, uma banda bonita e tal. E depois o pastor não falou uma palavra que não fosse dízimo. De 9 palavras que ele falava, 12 era dízimo. Então, persuadindo as pessoas a entregar, inicialmente, mostrando, por isso é de tirar o chapéu
como eles se comercializaram de tal forma que faz um marketing extraordinário, mostrando qual eram os custos da igreja e quanto cada um tinha que pagar a fim de manter a igreja, etc. Então, numa primeira instância, era R$100. E o rapaz que estava do lado desse meu amigo puxou R$100. Ele trabalha numa empresa, ganha pouco, mas puxou R$100 e ficou até com vergonha do outro, porque as pessoas que não foram nunca ao culto ficam até chateadas, porque todo mundo levanta, todo mundo faz chamarisco, né, para as pessoas na frente, e tu fica sentadinho no teu lugar. Talvez tenha arrecadado R$10.000 numa noite. Eu não quero dizer com isso que os nossos centros queiram arrecadar dessa forma. Primeiro, nós não pedimos. Nós temos lá uma caixinha de contribuição e quando tu vai contar tem R$10. R$10.000 numa noite. Então, eu acho isso ultrajete. Volto, realmente. Tem méritos em algumas dessas igrejas, principalmente no mundo das drogas, etc. Né? Foi feito, eu vi um censo, Saul, quais eram as religiões de pessoas famosas nesse país. E entre tantos, como católico, eu vi o Roberto Carlos, como católico. E mais um ou dois artistas só. Vi um bandista, Zeca Pagodinho. Vi o rapaz que está fazendo o papel na novela da Sete, enfim, um dos personagens que é bandido na novela, é espírita. A Pilar, né? Patrícia Pilar também é espírita e tal. Mas a maioria deles são evangélicos. Por tradição, são evangélicos. Ora, na Igreja Católica, onde nós dizemos que temos os sacramentos não temos sacramentos da Igreja Católica, nós temos os nossos sacramentos. Nós não temos primeira comunhão, nós não temos crisma e etc. Mas em cada um desses momentos, tu vai fazer uma catequese na Igreja Católica, tu tem que fazer, porque senão tu não casa. Não, tu não pode casar na Igreja Católica, senão precisa catequese. Mas tu te cobram ali R$100 na taxa de inscrição, R$50, R$60 na taxa de inscrição. Isso melhora as pessoas. Pelo fato de eu fazer catequese, pelo fato de eu fazer a primeira comunhão, te melhora como ser humano? Ou você acha que fazendo um batismo na Umbanda você vai melhorar como ser humano? Isso é uma coisa pessoal, é tua. Eles vão te ensinar os caminhos pelo qual tu pode crescer. Eles vão te dar brechas na tua vida para que tu possa olhar e dizer, olha, esse é o caminho mais iluminado que eu posso tomar. Mas realmente, Saul, nós não fazemos um ritual, um chão, alguma coisa dentro da Umbanda, em que se cobra dinheiro para as pessoas. Então, eu não sei onde é que nós vamos parar, se isso realmente é uma onda, é uma crise, ou se por um dia as pessoas vão se aperceber que não é através dessa esdrúxula cobrança financeira que fazem as pessoas de menos condições, né, que não tem às vezes nem como pagar o aluguel da sua casa, que realmente eles vão se elevar até Deus só. Muito bem. Considerações do Rubens de Chapanã. E aí, Valdez, alguma coisa para que possamos colocar para os nossos caros ouvintes? Vamos brindar. Nós estamos com 20 horas, 40 minutos, são 14 graus e 6 décimos, 99% umidade relativa do ar. Uma noite agradável, outono. E você pode entrar em contato pelo telefone 3221-2658 e 3221-7653. Mensagem de texto celular 9163-8985. 9163-8985. Pai Saúl de Medeiros, você acredita que as entidades tidas como Preto Velho, caboclos, do kardecismo, que hoje se manifestam no kardecismo, são as mesmas que transitam na Umbanda? Bem, é difícil mensurar, né, Rubens, qual é o alcance dessas entidades que trabalham na Umbanda, se elas se apresentam também nas comunidades espíritas kardecistas.
Segundo os pretos velhos, alguns trabalham na Umbanda e outros trabalham também numa roupagem kardecista. Mas eu não vejo com frequência, né, para mim não é tão comum a presença de caboclos no kardecismo como aparece os pretos velhos. Os pretos velhos parece que surge com mais frequência, se permite, né, se dá espaço para os pretos velhos mais do que para outras linhas de Umbanda. Então, se os pretos velhos são os mesmos, eu acredito que os caboclos também seriam os mesmos. Talvez mude a frequência, mas a entidade em si é a mesma que transita na linha da Umbanda. Até porque a linha da Umbanda é uma linha que tem essa característica de inclusão que eu acho muito bonito. A Umbanda tem essa propriedade de abrir espaço para que aqueles espíritos das mais variadas etnias, culturas, roupagens se apresentem e dê o seu recado. Que definam, né, sempre as condições de trabalho e seus termos quando chegam nos terreiros. Eu penso que sim, que as entidades que trabalham na Umbanda têm condições de chegar nos centros espíritas com uma roupagem talvez um pouco modificada, mas se tratando das mesmas entidades. Porque se o preto velho chega, o caboclo também tem condições de chegar. E esse impasse se deu já na origem da Umbanda, né? Quando na Federação Espírita de Niterói houve toda aquela possibilidade de se criar o que o nosso querido Moab Caldas dizia: se perdeu o grande momento de fazer o verdadeiro espiritismo brasileiro, que era a fusão desses espíritos trabalhadores da Umbanda junto com a doutrina kardecista. Aí teria um espiritismo brasileiro. Mas houve essa, né, rejeição naquele momento, e hoje, por ironia, os centros espíritas kardecistas estão recebendo cada vez mais entidades de Umbanda, pretos velhos, caboclos. E já ouvi até falar em Exus também, que trabalham para fazer suas limpezas. Eu quero mandar um abraço para Bianca Jodé. Deixa eu lembrar que a radiodifusora, o dial é 1250, para aqueles que quiserem escutar. E que os telefones da rádio, caso vocês queiram interagir em qualquer dos assuntos que nós tocamos, ou um novo assunto, os telefones são 3221-2658 e 3221-7653. E através desses telefones vocês conseguem interagir, nós conversamos, etc. E também temos um novo... O Maurício de Ogum, um abraço ao Maurício, que diz: o programa está excelente, como sempre, estamos gravando para o YouTube. Obrigado, Maurício. Isso. Zumbandeiros. Ainda falar um pouco, Maurício, um grande abraço para você. Alguém está me dizendo, mas não tem todos os problemas. Eu digo, não sei como é que está o Maurício agora na questão da rádio dele, da web, né? Mas você tem dado, Maurício, uma contribuição fantástica. Você não imagina, Maurício, porque eu tenho mandado através do YouTube, ou através mesmo do Rubens Chapanã e tal, eu tenho mandado para todo o Brasil, e o Brasil tem se encantado realmente com esse belo trabalho que tu prestou através do YouTube, tá? Então eu quero te dar um grande abraço e dizer que tu é realmente uma pessoa exemplar, porque levou a voz da Umbanda não só a Caxias do Sul, mas a todo esse país de dimensões continentais que é o Brasil. Perfeito. E aí, Valdez, vai nos brindar com um ponto? Conseguiu Carlos Bulbi, canto para Ian Santos. Vamos lá.
pele negra brilhante da guerreira que desperta o fogo que nos clareia, a espada que liberta. Eparreu e a guerreira, eparreu e a menina, minha santa padroeira, mãe de Santa Catarina. Mocinha manjo, ao ebon puro sema, orocinha manjo. Muito bem, estamos de volta com o programa Voz da Umbanda. Lembrando que nós temos aqui os nossos patrocinadores, Risco Zero, Assessoria e Treinamento Limitada, que você pode falar com Felipe Rossini pelo telefone 84023622. Ervanária São Carlos, que há mais de 16 anos serve Caxias do Sul com tudo que tem de melhor qualidade para produtos religiosos. Você pode ir na rua Guia Lopes, 673, telefone 3027-3729, com uma mega promoção de roupas nesse mês de março e mês de abril. Automecânica Medeiros, né, com multimarcas, qualidade, há mais de 32 anos no mercado. E a Escola de Teologia Umbandista, ETU, que essa escola está formando agora a 5ª turma. Então, dia 28 de abril, nós estaremos promovendo o primeiro encontro para falar o que vai acontecer neste curso de Teologia Umbandista, né? E será às 19 horas do dia 28 no anfiteatro da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul. Telefone 3222-8663, e o programa Voz da Umbanda conta com o apoio da Confrubras e da Associação de Umbanda Caxias. Eu quero, senhores ouvintes, que vocês guardem de forma memorável o que o senhor falou. Dia 28, repito, dia 28 de abril, anfiteatro da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul, às 19 horas. Você não precisa pagar nada. Eu vou de curioso, como dizem alguns, né? Eu vou ver o que eles têm a apresentar. Precisa de branco? Não precisa de branco. Vai só ver a apresentação. O que vai acontecer? Nós vamos apresentar para as pessoas o que será esse curso. Não será dada uma aula sobre o curso nesse primeiro dia. Nós vamos fazer uma apresentação para que você saiba que espécie de curso você estará fazendo a partir daí. Então convidamos os babalorixás, convidamos seus filhos, convidamos os leigos, as pessoas que simpatizantes da Umbanda, para nesse dia enchermos o anfiteatro e que de lá, lamentavelmente, nós vamos formar 2, 3 turmas ou uma turma só, porque é um número limitado para isso. Mas não fique de fora, ao menos ver do que se trata. Afinal de contas, isso vai servir para currículo. Gente, vai chegar um dia que isso vai ser parte de um currículo seu. Olha, eu tenho curso formado, eu não sou só preparado ou coroado dentro da Umbanda, mas eu também fiz todos os preceitos, fiz o meu chão, fiz todos os preparativos para chegar a ser realmente coroado dentro da Umbanda, mas também tenho, anexo a isso, apenso a isso, eu tenho, olha, cursos feitos em Porto Alegre, curso feito aqui, curso ali, diga uma coisa, quando você entra num médico e vê aquela parede cheia de diplomas, lhe dá mais segurança muitas vezes, né? Isso passa até para o teu terreno. Não é que isso tire o brilho você não ter isso na sua parede, mas sempre vai lá, você mostrar, olha, nós participamos de um curso tal, o pessoal daqui é formado pela ETU, etc. Isso é sempre interessante. Claro que nós não vamos aqui nesse curso querer que você saia evidentemente coroado ou burilado dentro da Umbanda. Não é essa a finalidade. A finalidade é que você consiga entender que religião é essa que você professa, entender que religião é essa em que você, nas sextas-feiras, muitos depois vão sair de uma missa, vão lá sentir o conforto, tomar um passe, etc. Que religião, afinal de contas, é essa? É uma religião advinda do hinduísmo? Não, é uma religião que veio dos Alpes Apeninos? É uma religião que veio da Sibéria? Não sei.
você vai entender isso quando a gente explicar para você o que é a Umbanda. Qual é o surgimento da Umbanda, onde nasceu a Umbanda, que fatores realmente são predominantes dentro da Umbanda. Então isso sempre é interessante para você ter como histórico. É como se dissesse, vem cá, quem foi teu avô? E tu dissesse, meu avô, não sei nem o nome dele. Poxa, é uma coisa, foge às tuas raízes. E se você está dentro da Umbanda, você tem que ter isso como raiz. Que religião é essa que eu realmente pratico? Né? E é aí que nós vamos estar ensinando. Rubens, diante das tuas colocações, se nós pegarmos todas as grandes religiões tradicionais e as que depois fragmentaram subdividiram, como os neopentecostais e assim vai, Igreja Católica, o Islã, o Judaísmo, o Cristianismo, nas suas mais variadas manifestações e propostas religiosas, todas têm algo a dizer. Todas têm a sua pedra fundamental. Aí uma diz, bom, a nossa pedra fundamental é o amor. Perfeito, toda religião tem que ter como pedra fundamental o amor. Outra religião diz, a nossa pedra fundamental é a fé. Muito bem, a pedra fundamental é a fé. Todas as religiões trabalham com a fé. A nossa pedra fundamental é a caridade. Muito bem, todas trabalham em tese com a caridade. A caridade humana, a pretensa caridade, mas, se bem, entendemos, caridade. O kardecismo vem numa proposta como pedra fundamental trazer tudo isto e mais a boa nova, a manifestação da espiritualidade em cima do fenômeno mediúnico, em cima da mediunidade nas suas mais variadas qualidades e apresentações. Todas têm uma proposta. O candomblé, a existência dos orixás, o culto à ancestralidade, o valor da oralidade, estruturas importantes. É Umbanda, Rubens. Qual é a proposta da Umbanda, no teu ponto de vista? Eu sabia, depois de toda essa dissertação, eu tinha certeza de dizer que a pergunta seria essa. Eu acho que a Umbanda é o Oiá. É aquela que rasga. Rasga o quê? Rasga todos os preceitos que nós tínhamos dentro de nós, mostra e traz à tona a verdade, quem tu é realmente. Então, a Umbanda é a metamorfose do ser humano, é a transformação do ser humano no seu eu verdadeiro. Eu acho que é a religião mais de dose psicológica que pode haver, é a Umbanda, porque ela traz à tona os teus medos, os teus anseios, te pode ou te capacita a tu utilizar de grande parte dessa energia esquecida pelo ser humano. Os guias não pretendem te colocar num torno elevado e te subir até uma condição de ser os seres extraordinários. Não é essa a função da Umbanda. A função da Umbanda é fazer com que você alcance um equilíbrio tal que lhe faça ver que um ser humano é dotado de perfeições e um ser humano é dotado de imperfeições, mas que ele comece a ter uma conotação um pouco maior para a perfeição dos outros. Porque normalmente, ora, nós vemos determinadas religiões pautadas através, ou é da minha religião, ou estão no inferno. Pelo amor de Deus, cada um tem uma religião que lhe pareça ser melhor como ser humano. Eu não vou dizer que aqueles que não estão na Umbanda não tenham um coração sensível e que não sejam pessoas aptas e muito boas para um pretenso, entre parênteses, céu. Então a Umbanda vem a desmascarar, vem a trazer à tona o que realmente tu é. Através do quê? Através da elevação sublime das entidades que eles estão. São olheiros, luzeiros, a gente chama de luzeiros, para que tu enxergue o caminho verdadeiramente que tu passa a trilhar na tua vida. Muito bem, depois nós vamos aprofundar mais esse assunto interessante que é sobre a proposta da Umbanda. O feiticeiro negro vem ou não vem, Valdez? Então vamos agora oferecer a todos os nossos caros ouvintes outra música bonita, Feiticeiro Negro. Por que tantos desamores contra os feiticeiros negros, que só querem levar flores para Iemanjá?
rebater nos seus tambores os açoites da vida e com a alma redimida fazer festa no mar. Iemanjá, Sobá, Miregum, Iabá, Senhora das Candeias, Odoiá. Por que tantas palavras contra os feiticeiros negros que só querem liberdade pra saudar Xangô? Relembrar nos seus tambores a história perdida e com a alma redimida cantar em seu louvor. Xangô Agodô é justiça e amor. Xangô Agodô, Caô, Caô. Por que tantos preconceitos contra os feiticeiros negros? Se a cultura do amor não discrimina cor. O navio negreiro já miscigenou e em cada negro tem um branco que a princesa libertou. É hora de dançar para o rei Nagô. É hora de cantar o que Zumbi ensinou. Estamos de volta, depois de oferecer aos nossos caros ouvintes uma bela interpretação do sempre Carlos Bubi, né? Pai Bubi, que, no meu ponto de vista, a maior expressão musical da Umbanda da atualidade, cantou Feiticeiro Negro, uma música da sua autoria. Aliás, a esmagadora maioria dos pontos do Pai Bubi são de sua autoria. E nós queríamos brindar os caros ouvintes com essa bela música entoada por Carlos Bubi. São 21 horas, 1 minuto, 14 graus e 6 décimos, a temperatura começa a cair. O outono já está aí. Nós temos que lembrar que os nossos patrocinadores são a Risco Zero e Treinamento Limitada, que você pode entrar em contato com Felipe Rossini, telefone 84023622. Ervanária São Carlos, com uma mega promoção de roupas Axós, tudo que você precisar para o seu vestuário religioso. Também a Automecânica Medeiros, que está há 32 anos no mercado, com profissionais altamente qualificados para multimarcas. E a Escola de Teologia Umbandista, que no dia 28 de abril estará, como o Rubens falou, promovendo a formação da 5ª turma da escola, para que cada vez mais a Umbanda comece a se disseminar. Falávamos, e o Rubens deu uma bela explicação sobre o que a Umbanda tem, né, para trazer, e nós pensamos sim que
como as outras religiões tem que dizer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que produzir algo, ser efetivo, a Umbanda também. E nós, enquanto umbandistas, pensamos que temos muitas coisas ainda a dizer. Muitas coisas ainda a dizer e muitas coisas a fazer. Claro, lembramos sempre que os que nos antecederam e os que estão aí muito já fizeram, fazem, mas ainda muito mais tem para ser feito. E uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer é exatamente isso: ir nos programas, fazer reflexões, questionar, ir ao encontro da comunidade, ficar preso ao templo não é a melhor forma. Então, que nós não vivamos somente dentro do nosso templo, fazendo a Umbanda e achando que nós estamos cumprindo com a nossa missão. Também, mas a Umbanda, ela tem uma dimensão muito ampla e nós temos condições de levar a mensagem da Umbanda, levar a sua ritualística além do templo. Por isso é importante esses encontros, como vai acontecer vai ter dia 19, dia 21, homenagens ao Orixá Ogum, patrono da cidade. Também é importante os espaços, por exemplo, que nós ocupamos na FTEC. Agora tivemos a oportunidade de sexta-feira gravar um vídeo com a diretora Débora, agradecer a Tânia Diobá também pelo incentivo. Foi gravado um vídeo com parceria, a Associação de Umbanda Caxias em parceria com a FTEC. São passos importantes que vão se construindo em nome da Umbanda. Tudo para combater aquilo, Rubens e Valdez e caro ouvinte, que é uma herança da própria humanidade, desde da origem do ser humano na face da Terra, no orbe terrestre, a questão do preconceito. E nós somos vítimas ainda, por mais que alguns coloquem que nós nos fazemos de vítimas, nós somos vítimas de um preconceito cada vez menor, é verdade. E por que cada vez menor? Porque nós estamos nos posicionando, nós estamos levando as pessoas a entender do que se trata a Umbanda. O que a Umbanda realmente tem para dizer? Por isso nós dizemos muitas coisas. Nós temos muitas coisas para falar em nome da Umbanda. Por exemplo, o que o Rubens estava colocando aqui antes sobre as entidades, sobre orixás, sobre o desenvolvimento mediúnico, sobre a lapidação, o processo de autoaperfeiçoamento, o encontro com o outro. Todas estas coisas que a Umbanda trabalha muito bem. E talvez a grande contribuição da Umbanda, no meu entender, é a facilidade que ela tem da inclusão. Quando tu tem a facilidade de inclusão, eu penso, Rubens e Valdez, que nós estamos sendo cristãos. Nós estamos sendo cristãos. Nós estamos sendo realmente seguidores de uma proposta que é do bem, mas do bem comum, não do meu bem, como o Rubens falou anteriormente sobre a questão do dízimo. Não há interesse ou interesses econômicos por trás dos templos de Umbanda. O que há é o interesse do aperfeiçoamento da caminhada do ser humano aqui. E a capacidade que o homem tem de relacionar-se e desenvolver-se em grupo, de forma social, através da proposta que nós pegamos lá no início, em 1908, do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então sim, nós somos ainda muito pouco ouvidos. Nós não temos ainda aquela voz que possa causar o impacto que outras instituições mais antigas causam, as tradicionais. Mas eu tenho a impressão que nós estamos caminhando para o século da Umbanda realmente.
Porque esses primeiros anos do século XXI, Rubens e Valdez, me parece que nós demos um salto. Claro, a facilidade da mídia, mas também por bons representantes jovens que começam a surgir na Umbanda. Pessoas que pensam a Umbanda e que levam a Umbanda às instituições formadoras de opinião, como é a Casa do Saber. Então nós estamos num momento novo da Umbanda, num momento em que convidamos aquelas pessoas que representam esta instituição a fazerem uma profunda reflexão através do seu papel. Por que eu sou umbandista e qual é a minha missão? A Escola de Teologia Umbandista procura de todas as maneiras não entrar no mérito dos fundamentos de uma casa religiosa para não entrar em impasse, porque cada casa tem as suas características e são valiosas, importantes. Mas a Escola de Teologia Umbandista traz uma compreensão maior de qual é a nossa missão enquanto umbandistas. E aqueles que são leigos e que querem saber mais sobre a Umbanda, a Escola de Teologia Umbandista oferece uma coisa que eu digo que é um primor. Pelo menos eles vão sair do encontro ou dos encontros sabendo que a Umbanda não é, que já é uma grande coisa. Associar a Umbanda com rituais, com práticas que são estranhas à sua liturgia é um problema para nós. Nós somos associados muitas vezes com rituais que não fazem parte da Umbanda. A Umbanda, ela tem as suas, como pegamos um leque e abrimos e fala do partido que é da esquerda, o partido que é direita, mais central, centro-esquerda. Ora, claro que a Umbanda tem essas matizes, mas não se fere de forma alguma a sua base. E é isso que nós militamos a exaustão para mostrar que a Umbanda difere gritantemente de algumas práticas que são ritualizadas, feitas em seu nome. A Umbanda é uma religião, no nosso entender, e nós, quando dizemos nosso entender, é o que acreditamos, uma religião genuinamente espiritualizada e brasileira. O importante disso tudo é que nessas sumas formadas pela ETU, o maior número de pessoas eram leigas, simpatizantes, não eram de casa nenhum. Eu quero enfatizar aqui que a nossa proposta, de todas essas pessoas que trabalham para a ETU, e aqui eu tenho o prazer de saudar o Saul como sendo um dos participantes, a professora Maristela, a dona Selma, a sacerdotisa Selma, a professora de História, me ajude por favor, Saul. Professora de História, a nossa querida de Oxum, de Xangô, enfim. Cris, um abraço, Cris. Desculpe a incapacidade às vezes de não lembrar tudo. O professor Miguel, né, o cacique de Umbanda Miguel. Nós temos o Serginho Birajara, que é uma figura carimbadíssima, conhece muito a respeito de religião. O pai Anael de Odé. Enfim, é um plantel que não está buscando dinheiro com isso. O pessoal diz, eles estão fazendo curso para ganhar dinheiro. Não. Até hoje, particularmente, nós não vemos onde estão em cima disso. O que nós queremos, sim, é disseminar de uma forma gostosa o que a Umbanda preceita. Então, o pessoal das casas de religião, às vezes acha assim, eu vou lá, vou ver coisas diferentes. O próprio pai de religião diz, tu vai lá, tu vai ver coisas diferentes que a gente vem aqui, depois tu vai querer ensinar e tal, e lá tu vai ensinar errado. Nós não estamos entrando, gente, nós não estamos entrando dentro do ritual. Nós não estamos ensinando como é que se faz para pegar emprego, não estamos ensinando como é que se faz para proteger uma casa de religião, para firmar pontos na casa, etc. Não estamos entrando nesses méritos. Nós estamos tentando ensinar como surgiu a Umbanda, por que a Umbanda está aí, quais os tipos de mediunidade, como gerenciar
isso o Pai Noel faz de forma perfeita, como gerenciar uma casa de Umbanda, questão de banhos, né, com o Pai Saúl, etc. Enfim, cada um faz a sua contribuição, mas no sentido não de entrar em choque absolutamente com nenhum ritual de nenhuma casa. Então o que a gente espera é que também os médios de outras casas possam participar. E comece a ser voz ativa, até dentro das suas casas. Olha, eu vi isso. Vamos discutir esse assunto agora entre nós, aqui na nossa casa. Isso é difundir os nossos conceitos de Umbanda. Isso é fazer com que todos, não que rezem numa mesma cartilha, mas que não haja distorções em cima exatamente desses pontos. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo uma espinha dorsal. Não dá para ser diferente disso aqui que nós vamos apresentar para vocês, com essa espinha dorsal. Então, tem outras religiões aí que crescem, e a Umbanda está crescendo, a gente nota isso. Porque de todos os cursos que nós fizemos para leigos, eles acharam realmente gratificante o curso. Alguns deles entraram inclusive nas casas de religião aqui em Caxias do Sul, mostrando como foi importante para eles conhecer, mas sem vícios. Eram pessoas sem vícios. O que nós temos que deixar de lado são os vícios decorrentes de eu faço isso porque me disseram que eu tenho que fazer assim. Não, por que eu estou fazendo isso? Você vai começar a fazer essas perguntas para si mesmo, ou para a capacidade inusitada, certamente, do seu pai de santo, ou do seu cacique de Umbanda. Então, nós tivemos um crescimento muito grande do Islã. O catolicismo tem por base, evidentemente, o Papa, que é a figura principal, o Vaticano, com todos os seus arcebispos, cardeais, etc., toda essa cúpula, né, que cerca tal. Mas o Islã está baseado não na figura do Maomé, que foi um profeta, mas não é um profeta dito dia e noite sem parar. Eles preferem lá, sempre lá. O que se deve a esse grande crescimento do Islã, quase tocando já ao cristianismo só. Olha, é um assunto bastante interessante falar sobre o Islã. Mas antes, Valdez, tu tens aí o ponto da Yansan que não saiu de acordo e os caros ouvintes estão solicitando aqui. Tu terias como colocar esse da Oiá? Vamos atender aos caros ouvintes mais uma vez na voz do pai Bubi. Carlos Bubi e 12 ministros de Xangô cantando Canto para Yansan, com o canto para Yansan. Sim, abanjo, aue bumburu sema oro, sim, abanjo, sim, abanjo, aue bumburu sema oro, sim, abanjo, aue bumburu sema oro, sim, abanjo, aue bumburu sema oro, sim, aue bumburu sema oro, sim, a pele negra brilhante da guerreira que desperta, o fogo que nos clareia, a espada que liberta. Eparreu e a guerreira, eparreu e a menina, minha santa padroeira é mãe de Santa Catarina. Sim, abanjo, aue bumburu sema oro, sim, abanjo, aue bumburu sema oro, sim, abanjo, aue bumburu sema oro, sim,
A pele negra brilhante da guerreira que desperta o fogo que nos clareia, a espada que liberta. Eparreoi a guerreira, eparreoi a menina, minha santa padroeira é mãe de Santa Catarina. Ocinha banjoe, ao ebumburu sema, orocinha banjoe. 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 Muito bem, estamos de volta depois de brindar os nossos caros ouvintes com mais um ponto Macurimba, na voz melodiosa de Carlos Bubi, do Templo de Umbanda Guaraci, de São Paulo, que vai mais de 1000 pessoas a cada sessão só para ouvi-lo. Eu também iria, só para ouvir, não precisa nem tomar passe, já é um passe ouvir o Carlos Bubi cantar. Bom, Rubens, o Islã inclusive teve presente no Brasil na revolta dos malês. Essa manifestação foi curiosa porque aqueles africanos, né, estavam todos eles convertidos ao Islã, e boa parte da África é islâmica. Então, quando se fala nas religiões africanas, de matriz africana, mas qual África que nós estamos falando? Quando se fala da África, nós lembremos sempre do continente vastíssimo que é a África, e algumas regiões se pratica o culto aos orixás. A maioria é voltada a outras práticas, entre elas a esmagadora maioria islã, e agora cristã também esteve presente durante as grandes navegações, levaram até ao continente africano o cristianismo. O Islã considera 5 profetas principais. É interessante essa diferença do judaísmo. Eles consideram Adão o primeiro grande profeta, o primeiro ser humano, Abraão, patriarca da humanidade, o terceiro, depois de Abraão, Moisés, que foi o que promoveu o êxodo, e aí surge o Pentateuco judaico, Jesus, o quarto, e o último, Maomé, o último grande profeta, porque por isso eles dizem o profeta. É interessante que eles colocam Jesus se equiparando aos outros, inclusive Maomé tendo uma superioridade sobre Jesus. Essa é a teoria islâmica, né? E ele se baseia pelo Alcorão, que foi o livro escrito por Maomé sob os auspícios, né, daqueles que eles dizem que é um arcanjo, e não é, porque arcanjo no Evangelho só aparece um, e é Miguel. Os outros são tudo na categoria de anjos, porque arcanjo realmente, segundo o que consta no Evangelho, tanto no Velho como no Novo Testamento, é só o arcanjo Miguel. E Gabriel não tem, né, ou Rafael, esse título de arcanjo, e eles colocam. E isso é uma discussão também muito séria. Então o crescimento do Islã se dá em razão da unificação árabe, do povo árabe, em saber que o Ocidente de uma forma muito organizada prosperava, e eles estavam sempre serviçais, né, sendo explorados, naquele período eram muitas fragmentações, manifestações religiosas, e o jovem Maomé, de uma forma assim genial, começava a se questionar sobre por que o Ocidente era tão próspero, com catedrais, as figuras religiosas eram tão enaltecidas, enquanto o seu povo sofria tanto,
tantas dificuldades, tantas mazelas, e ele começa a aprofundar esse seu questionamento, e de uma forma profunda ele mergulha numa construção que vem se fazer depois com o tempo, que é a construção do Islã. E ele é o profeta, né? O homem que é citado e reconhecido. Claro que quando nós falamos de Alá, nós estamos falando de um ser supremo, mas no Islã não se faz imagem, não se cultua a Deus, se reverencia a Deus. 3 vezes ao dia se reverencia a Deus, e todas as figuras que são permitidas no máximo são em forma de mandalas. Por isso Meca é cheia de mandalas e toda em branco, para mostrar a pureza de Alá. E Alá é aquele que diz, está escrito. Aquele que diz, está escrito no livro da lei, que quer dizer disciplina, né? O Alcorão, aquele que marca as regras que tem que ser seguidas, escrito por Maomé. E Maomé é o grande profeta para eles, e tido como o maior de todos que pisou na terra, e se prospera. Dizem, ora, que já chega a 1 bilhão o número de adeptos, outros dizem que está em 930 milhões, outros já dizem que até já superou o cristianismo, o catolicismo. Então é muito difícil de definir o número exato, né? Mas o Islã é uma religião que cresce muito, sem dúvida nenhuma, no mundo todo, inclusive na África há um crescente. Eu me surpreendo porque está chegando aqui, e o Serginho me dizia isso, eu fiquei surpreso. Estão querendo construir uma mesquita em Caxias com esses africanos que estão vindo, né? E eles são islâmicos, eles pertencem ao Islã, e eles querem construir, ter uma organização religiosa muito disciplinada, né? E uma das características, por que o Islã cresce, porque realmente quando tu é adepto, tu assume um compromisso. Tu assume um compromisso muito sério. Inclusive é uma pergunta, Rubens, que é feita quando uma família no Islã sofre, por exemplo, um risco de o filho, o marido, o irmão de uma mulher ser condenado à morte, ela tem a condição de escolher. Quem tu acha que ela escolheria para salvar? Entre o filho, o marido e o irmão. Desculpa, eu nunca prestei atenção. Entre o filho, uma mulher recebe a seguinte informação. Tu tens direito a escolher para salvar ou o filho, ou o marido, ou o irmão. O filho, né? Não, ela escolhe o irmão. Porque segundo o Islã, marido tu encontra e tu pode fazer outro filho. Irmão não. Então o Islã opta pela escolha do irmão. Eu pensei que fosse o filho pela questão da proliferação. Mas a minha pergunta teve base. Claro que a gente sabe que o Sudão, principalmente o Sudão Ocidental e abaixo, o Sudão Oriental, é onde saíram os Alçás, os Mandingas, os Fulas, todos esses negros de origem islâmica, que se expandiram por toda a África, Nigéria, inclusive, né? Porque a gente tu vai na Nigéria, tu encontra... Não, na Nigéria, a capital da Nigéria, Biju, hoje é basicamente católica ou islâmica. Tu não ouve falar em religiões de orixás, etc. Não, eles se benzem todos, sai pro lado e tal. Tu vai nas pequenas províncias, tu pega Togo. Togo realmente é uma bela manifestação dos orixás, mas realmente o islamismo... Mas eu acho fundamentalmente, Saúl, que a fé deles é uma coisa que leva, não ao fanatismo absolutamente, mas leva a efeitos corporais em função da fé que eles têm, de suicídio, inclusive, pela religião. Eu acho que de todas as religiões existentes, eu não tenho visto uma que tenha mais fé naquilo que professa. Eu não tenho visto ex-islamitas. Tenho visto ex-católicos, ex-umbandistas, ex-evangélicos, mas depois de você ser islâmico, passar numa condição de não ser mais é muito complicado.
Por isso essa expansão. Por quê? Porque não há evasão. Não há evasão. Não, exatamente. E há um crescimento, em razão que é uma proposta do Islã, a procriação em quantidade. Eles estão povoando, né? A mulher tem que ter, quanto mais filhos, mais abençoada por Alá. Diferente da Europa, por exemplo, que está diminuindo. E os imigrantes que estão lá na França, na Alemanha, na Inglaterra, que são de origem islâmica, estão procriando. E há um incômodo na comunidade europeia em razão disso, porque está cada vez se tornando mais islâmico o mundo. O mundo, no futuro, tende a ser mais islâmico das religiões, mais que o catolicismo, em razão dessa proposta. Mas é interessante também dizer que fé, a palavra fé, a sua etimologicamente, ou pelo menos no aspecto não só teológico, mas filosófico, ela tem uma relação com querer, diretamente ligada ao querer. Então fé não é simplesmente um estado de espírito. Fé é um estado de espírito em movimento. E por isso o Islã tem o que o Rubens coloca, essa fé, e que tu não vê um ex-Islã, né? Então é difícil. Não se sabe, não se tem notícia, até nós não convive com eles, mas é muito comum a persistência e morrer pela causa, porque fé, no entender deles, é estar exatamente fazendo aquilo que está proposto no Islã, no Alcorão, ou seja, efetivamente construir na Terra um mundo de Alá, uma sociedade islâmica, aonde Alá como ser supremo e o profeta como seu representante. E essa proposta islâmica, ela leva com tanta seriedade, introduzido desde criança, não tem outras propostas. Não vai chegar lá na comunidade islã um pastor e querer converter. Ele corre risco sério de morte se ele fizer isso, porque o Islã é intocável, eles não aceitam. Inclusive teve uma época, a gente sabe que houve aí parte de uma igreja eletrônica que andou se assanhando em São Paulo com uma comunidade islã e receberam um aviso: cuidado, cuidado, porque a igreja de vocês pode implodir. Porque eles têm esse radicalismo. Sim. Quando eles se armam de explosivos e colocam em torno da cintura, mesmo eles sendo casados, mesmo tendo filhos, ele está dizendo: agradeço a Allah pela oportunidade que tu estás me dando de morrer por te mostrar que eu sou fiel. Então, tu não vai pegar isso em outra religião. Então, nós vemos sim outras pessoas passarem, mas veja bem, dentro da nossa Umbanda, eu acho que se existe de fato, eu acho, o Saul acha evidentemente que deve ter terminado o campeonato de futebol do mundo. Foi agora a Copa Mundial? Não foi, nem começou ainda, mas ele está meio perdido, está vibrando com o gol do Brasil aqui, não sei como. Mas a religião de Umbanda talvez seja a mais flexível de todas. O pai, o chefe da família é umbandista, o filho é católico, o outro filho é evangélico, o outro pode ser ateu e o outro pode ser islâmico. Já dentro dos isso não acontece. Já dentro dos evangélicos é difícil acontecer. Pai evangélico, mãe evangélica, criança evangélica. Dentro do catolicismo também é liberal nesse sentido, né? Aos católicos e os filhos que nunca vão. E aos pais que também nunca vão. São aqueles católicos de carteirinha, mas que nunca vão. Nunca comparecem. Então eu acho que as duas religiões mais flexíveis nesse sentido realmente é o catolicismo e a própria Umbanda. Já no Batuque, que é uma religião fantástica, extraordinária em termos do culto aos orixás, do candomblé, enfim, normalmente as famílias são formadas para seguir os passos dos pais. Depois, mais tarde, evidentemente, quando refletem, quando têm esse autodomínio de saber discernir o que caminho realmente vão tomar, alguns deixam. Com 17, 18 anos deixam. Não é isso que eu quero para mim. Mas ele segue os passos dos pais até os 18 anos. A Umbanda não.
Umbanda, bom, meu filho não quer ir, não vai, não precisa ir, etc. Então é muito flexível a Umbanda nesse sentido, assim como é o catolicismo. Se nós talvez empregássemos, mas de que adiantaria? É preciso crer, ter essa fé. É preciso que as pessoas entendam que as entidades que eles se manifestam são realmente espíritos desencarnados que têm a missão de trazer uma nova conduta, de melhorar o aspecto das pessoas no que concerne às suas dores, aos seus sofrimentos. O que infelizmente a Umbanda é a última instância. Esse é o fato mais difícil de encararmos. A Umbanda é a última instância. As pessoas passaram por 30 médicos, não resolveram. Foram a 50 igrejas, não resolveram. O último recurso, a última instância, é a Umbanda. Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. E que numa única cartada tem que definir o assunto. Senão não presta. Que eu recebo um grande abraço para os irmãos. Estamos aqui em casa ouvindo o excelente programa, ótima observação sobre o Islã na África. Grande axé, que Ogum nos abençoe. Professor Rafael, nós estamos esperando a visita do professor Rafael, que vai falar sobre Oxóssi. Nós estamos esperando. Rubens, para te fazer para os nossos queridos uma saudação islâmica. Uma saudação, né? Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Judaísmo. Shalom. Shalom, quer dizer, adeus, como vai? Claro, eu estou ficando... Eu me perco às vezes, perdi no nome da professora Cris, maravilhosa Cris, professora de História. Mais alguma coisa para nos brindar, Valdez, os nossos caros ouvintes? Homenagear aqui também o próprio Maurício de Ogum, o professor Rafael, que está sintonizado, todas as pessoas que estão sintonizadas, pessoas importantes, formadoras de opinião e que trabalham em prol da causa religiosa afro-umbandista aqui na cidade de Caxias do Sul, do estado, do Brasil, do mundo. O que tu tem para oferecer? Como são pessoas que trabalham nessa causa, o que você acha de um canto de Oxalá, Caminhantes da Luz? Caminhantes da Luz, vamos ouvir. Vou caminhando nas estradas desta vida, me protegem 7 luzes de orixás, filhos de Umbanda, minha fé que me guia nos caminhos de Aruanda, pela paz de Oxalá. Filhos de Umbanda, minha fé que me guia nos caminhos de Aruanda, pela paz de Oxalá. Oxalá é paz, Oxalá é o Rei, divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, tua luz é minha lei. Que me encanta nos caminhos de Aruanda, tua luz é minha lei. Ando nas estradas dessa vida, protegem 7 luzes de orixás, filhos de Umbanda, minha fé me guia nos caminhos de Aruanda, pela paz de Oxalá. Filhos de Umbanda, minha fé que me guia nos caminhos de Aruanda, pela paz de Oxalá. Oxalá é paz, Oxalá é o Rei, divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, tua luz é minha lei. Oxalá é paz, Oxalá é o Rei,
força que me encanta nos caminhos de Aruanda. Tua luz é minha lei, divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda. Tua luz é minha lei. Estamos de volta ao programa Voz da Umbanda, programa que vai ao ar todos os domingos das 20h20 às 21h50. Estamos quase chegando ao final do programa, lembrando que tem um patrocínio de peso aqui. Até quando falo, né? Um domingo são os jovens, que é o Anael de Odé, que é um jovem de... E no outro domingo, meio jovens, que tem o jovem. E com o professor Marcos de Oxalá. Marcos de Oxalá. São os jovens, ou seja, a nova geração impondo brilhantemente suas teorias e as práticas umbandistas e de Batuque. Os neo-umbandistas. E o outro domingo, sem tossir. Quando a gente toma xarope antes do programa, eu saio bastante xarope para não tossir durante o programa, mas os veteranos. Então, deixa eu só dizer aqui que nós temos o patrocínio da Automecânica Medeiros, Risco Zero Assessorias em Treinamento Limitada, Escola de Teologia Umbandista e Ervanária São Carlos. Você sabe bem, e a ITU, Escola de Teologia Umbandista, como eu falei, que vai ter a sua turma, a 5ª turma, no dia 28 de abril. Isso. No dia 21, grande evento em homenagem ao patrono da cidade de Caxias do Sul, Ogum. Nós estamos quase chegando ao fim do programa, mas então são perguntinhas. Então o pessoal em casa às vezes se pergunta, né? Claro que eu já disse aqui 1, 2, 3 vezes, eu não me excluo, não pelo fato de se contagiar com isso, mas enfim, eu não tenho interesse na quimbanda, né? Mas o Exu da Umbanda é o mesmo Exu da quimbanda sob teu ponto de vista, São? O mesmo Exu que se manifesta na Umbanda é o mesmo Exu que se manifesta na quimbanda? Olha, Rubens, essa é uma acalorada discussão que se tem feito aí durante décadas sobre a questão do Exu presente na Umbanda. O Exu faz parte, é um dos pilares de sustentação da Umbanda. O Exu surge na Umbanda e depois é que começa a vir as manifestações, né, Exu-bandeiros, quimbandeiros, mas o Exu surge na Umbanda. Então, para mim, o Exu da Umbanda é o que tem a sua validade, a sua veracidade, o seu reconhecido valor. Dentro da quimbanda eu não posso falar, porque eu não sou quimbandeiro, e se eu fosse falar, eu não iria falar com um conhecedor de causa. Mas para mim o Exu da Umbanda é o que existe. Para mim é isso. Na quimbanda eu não sei como é que trabalha, eu não conheço a quimbanda, mas ouço falar que tem Exu de Umbanda e Exu de quimbanda, mas para mim só existe os Exus, existe, né, no sentido de como aparece na roupagem Tranca-Ruas, Tiriri, os Exus da Umbanda. A quimbanda eu não conheço, não saberia dizer. Acho que é difícil entender, eu não consigo compreender, e se alguém me explicasse, até eu introjetaria esse conhecimento, como é que um Exu de Umbanda, que chega, por exemplo, Tranca-Ruas, aí eu trabalho com o meu Exu na Umbanda, aí eu viro para a quimbanda, aí eu recebo o Exu Pedra Preta, por exemplo, Pedra Negra. Tá, mas se tu tem um Exu na Umbanda, por que outro na quimbanda? Então é difícil essa compreensão. Eu não faço quimbanda, então não seria a melhor pessoa para transitar nesta área. Temos aqui temos Tatiane, esposa do pai Cláudio, envia um alô a todos da religião.
Muito obrigado, Tatiane, também ao Pai Cláudio, obrigado por estar sintonizado aqui no programa Voz da Umbanda no dia 1250. Nós estamos realmente felizes com a audiência. Hoje um feedback muito bom por parte de pessoas de peso. Muito bom. Uma última pergunta ao Saul. Saul, você já viu, você tem notícias de que um caboclo possa chegar no cemitério? Ou seja, incorporar alguém dentro do cemitério caboclo? Bom, uma pergunta, Rubens, que se é possível, acredito que até seja possível. Não vejo que o fato de ser um cemitério vai ser um impedimento para uma manifestação, se seja, né, uma proposta do astral, algo sério, que vai impedir, por estar no Campo Santo, por estar na Calunga, a manifestação de uma entidade da envergadura de um caboclo, ou de um preto velho, Exus e tal. Não é comum, não se ouve isso acontecer assim, não sei qual seria a razão disso. O caboclo chegar num cemitério. Se aconteceu, deve ter alguma razão para isso acontecer, quando se fala de caboclo. Mas não é comum, não se ouve falar nisso assim com frequência, né? Não, excelente resposta, porque não é comum. É como o Exu chegar de dia, não é comum. Mas pode acontecer. Não há nada, segundo o teu princípio, eu acho que isso é bastante lógico, algo que o impeça. Algum motivo maior o fará chegar lá. Mas não há nada de ordem astral que o impeça de chegar no cemitério. Até porque o trabalho das entidades, ela não fica circunscrita somente ao templo. Nós estamos num sítio sagrado como é a Calunga, é um ponto de força. A mata, a pedreira, a praia, e as entidades se manifestam na praia, é uma calunga grande, na beira do mar, não deixa de ser um grande cemitério. Não teria problema de chegar a manifestação dentro do Campo Santo, que nós chamamos a Calunga Pequena. Poderia, mas não é comum, até porque existe todo um cuidado de se trabalhar nesse local, primeiro pelo respeito e também pela egrégora do local, miasmas e larvas astrais. Precisa fazer um trabalho muito mais minucioso num ponto de força desse do que na mata, na cachoeira, na praia. Porque a praia, como Calunga, por si só ela já se num processo de retroalimentação, né, ela mesmo se autopurifica. Então é diferente, por exemplo, do Campo Santo, mas não evitaria. Acho que se houver a manifestação de uma entidade, é possível. Não é comum, como nós dissemos. 21 horas 45 minutos, 14 graus e 3 décimos, 91%. A umidade o Valdez não concorda com o nosso aparelho aqui, que marca a temperatura e nem a umidade relativa do ar. Ele diz que não está 91, está 90,5. Muito bem, então fica 90,5. Valdez, as tuas considerações finais para nós encerrarmos o nosso encontro de hoje. Pedir desculpa aos ouvintes por não poder colocar o que você pediu mais rápido por causa da internet, e deixar uma frase que, ouvindo vocês falar, eu lembrei do Abraham Lincoln. Às vezes é melhor ficar calado e deixar que as pessoas pensem que você é um imbecil do que falar e acabar de vez com a dúvida. E uma excelente semana. Muito bem colocado aí pelo Valdez, uma frase de Abraham Lincoln. Obrigado, Valdez, um bom início de semana para ti. Domingo que vem tu estará aqui de novo, né? Obrigado. Como vamos parafrasear os americanos, os presidentes que marcaram bastante os Estados Unidos, ele falou de Abraham Lincoln, eu devo falar de Roosevelt. Não, de F.J. Kennedy, Fitzgerald, John F. Fitzgerald Kennedy, e que dizia que o possível nós fazemos e o impossível nós faremos. Isso quer dizer que se você tem determinados dilemas essa semana para resolver e você diz e usa a palavra seguidamente impossível, ora, dê uma olhadinha para trás,
Veja quantas coisas que pareciam realmente demasiadamente grandes, um obstáculo enorme demais para que você pudesse ultrapassar, e você ultrapassou. E hoje talvez você se sente com a sua esposa, com a sua família, e ter risadas daquilo que aconteceu. Então nunca diga a palavra impossível. É conhecida a história daqueles 3 anos, eu já contei aqui umas 10 vezes, né? Que vão subir a montanha e nenhum deles consegue subir para ser o rei. Mas o último, quando não subiu, simplesmente disse: tu me derrotou, mas eu vou voltar e eu vou conseguir te escalar. E é isso que nós temos que dizer. Não existe a palavra impossível no nosso vocabulário. Assim como não existe saudade no vocabulário nenhum, a não ser da língua portuguesa, também a palavra impossível deveria ser dizimada por completo do nosso dicionário pessoal. Tudo é possível, sim, se você tiver a coragem e a capacidade de ousar. Meu boa noite e até o próximo momento. Muito obrigado, Rubens de Chapanã. Eu renovo meus agradecimentos, meus cumprimentos a todos os caros ouvintes que estiveram sintonizados hoje no programa Voz da Umbanda através do dial 1250. Domingo que vem, a Anael de Odé vai coordenar o programa, juntamente com Marcos Luciano de Oxalá e Valdez de Odé, um trio parada dura que vão estar aqui no próximo domingo. Quero externar um forte abraço, um beijo à minha digníssima esposa Yalorixá Tânia Regina de Emanjá. E a todos que ligaram para nós, isso nos motiva a dar continuidade a nossos encontros dominicais aqui no programa Voz da Umbanda. Um bom início de semana e até daqui a 14 dias com mais um encontro entre eu e o Rubens e o Valdez, domingo que vem, Anael. Bom início de semana a todos e uma boa noite. Acabamos de apresentar o programa A Voz da Umbanda, promovido pela Associação de Umbanda Caxias, que há 16 anos vem representando o afro-umbandismo caxiense, sempre buscando a união para um verdadeiro compromisso religioso. Uma boa noite e um bom início de semana com muito axé para todos e todas que acompanharam o nosso programa. CYK 233. Difusora, Rádio Difusora. Caxias do Sul, 1250 kHz, onda média.